Professor, como você descreveria o contexto histórico que levou à diáspora africana e como isso influenciou as comunidades afrodescendentes ao redor do mundo? Ótimo. Daria 6 meses para a gente pensar isso, né? Eu acho que eu tinha de vir até mais preparado para essa conversa, né? Eu de vinha preparado para essa conversa. Mas ótima pergunta. Quando a gente pega os teóricos, né, do pós-coloniais, né, do pós-colonialismo, eles vão dizer, muitos deles vão dizer e delas, né, que para a gente pensar essa dimensão da diáspora é preciso levar algumas reflexões em considerações. E quais são? Né? Pensar a formação da modernidade, né? E, por conseguinte, na formação da modernidade, o capitalismo, né? Que essa experiência né? Que já houveram outras diásporas que não a afro, né? A africana, mas essa experiência da afrodiáspora ela nasce muito na dimensão da modernidade, né? Na dimensão do capitalismo e do colonialismo, né? Quando a África ela é colonizada, a África e aí quando nós estamos falando de África, nós estamos falando em torno de 54 países, não é um país, nós estamos falando de um continente, né? E ele não nasceu colonizado. Então é importante dizer isso, que quando a gente está na escola a gente fala assim, os escravos, eu não sou herdeiro de escravos. Eu sou herdeiro de povos que foram escravizados, né? Isso. De igual modo, a África não nasceu sob jugo de ninguém. Tanto é que o berço da humanidade começa lá. Né? Então, acho que é importante dizer isso. Né? Então, houve um processo político, colonizador, capitalista, moderno, de subjugar as pessoas que viviam nesse continente. Então, quando você me pergunta um pouco o contexto é esse, do colonialismo, e hoje alguns, né, hoje não, já faz desde 2005, quando se criou um grupo, né, chamado Colonialidade, né, e esse conceito de colonialidade vai mostrar que o colonialismo não acabou, ainda continuamos com aquilo que Bob Marley vai falar em diálogo com Marvin Gaye, né? Libera sua mente colonial. Né? Então, a gente pode liberar o colonialismo, mas a nossa mente colonial preserva. Então, é isso que Bob Marley está falando na sua música, né? Em diálogo com Marvin Gaye. Libere da sua mentalidade colonial. Né? Então, acho que esse é um contexto, né? Esse é o grande contexto e que, a partir daí, o que a história que nos foi ensinado é de que houve só a história dos vencedores, mas não a dos vencidos. Então, quando a gente está falando numa chave da afrodiáspora, a gente está contando uma outra história que não seja a história única, que a Chimamanda vai falar, né? O perigo da história única, né? Então, o que a gente ainda, infelizmente, eu trabalho com educação, ainda o que chega para a formação das novas pessoas, apesar que existe muita resistência e muitos colegas que trabalham na educação básica que têm feito um sobreesforço para trabalhar com a Lei 10.639, atualizada pela 11.645, que trata sobre a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena na educação básica. Né? Há 20 anos nós temos esse marco regulatório, que é a Lei 10.639. Esse ano ela celebra seus 20 anos de resistência. Então, assim, instrumentos normativos, o movimento negro, intelectuais negros, uma luta antirracista orgânica já conseguiu colocar. Só que uma coisa é a gente conseguir colocar e pavimentar isso, e outra coisa é uma ação prática, que aí acho que recupera aquilo que você chamava atenção de uma consciência, né, histórica negra, e uma consciência histórica humana, né? Porque nós estamos falando também dos direitos humanos, né? Então, dizer do racismo, e acho que essa palavra ela tem que vir com muita força, dizer desse lugar que desumaniza as pessoas, e desumaniza a experiência de pessoas. Então, quando eu estou na rua, como dizia minha mãe, eu aprendi com ela, meu filho, a gente não carrega estrela na testa. O que ela estava dizendo na sua grande sabedoria? Quando eu chego ali na rua, não é o professor doutor da UFMG que está ali, é um corpo de um homem negro
que está ali, que vai ser abordado pela, né, muitas vezes pela força do Estado, que pode ser alvo e que depois que acontecer tudo, eles perguntam qual que é a sua identidade mesmo. Então, a gente não carrega a nossa identidade nas costas numa sociedade racista. Então, na testa, né? Então, assim, quando você fala desse contexto, é preciso levar essas variáveis, essas condições históricas, né? Os sociólogos gostam muito de dizer isso, essa historicidade, né? Do colonialismo, do capitalismo, dessa subjugação de um povo que, ao mesmo tempo que foi colonizado, mas não se deixou colonizar. Sim. Acho que eu cada vez mais, quando estudo isso, eu olho sempre pelo lugar da resistência. Aí as pessoas falam comigo, mas a gente vai ter de ficar resistindo todo o tempo, então a gente pode falar de coexistência. Né? A gente pode lutar por coexistir com a nossa diversidade, a gente pode lutar por coexistir com a nossa corporeidade, com a nossa religiosidade, com toda a nossa criatividade, com toda a nossa criação que a gente deu para a humanidade. A gente está falando da cultura, a gente está falando das produções artísticas culturais, como o nosso povo negro, e aqui eu estou trabalhando com um conceito elaborado por Guerreiro Ramos, e ao falar de povo negro, né, nós estamos situando na diáspora que povo é esse, né? Então, como o povo negro contribuiu para a história da humanidade nos seus diferentes campos, não só da cultura, da educação, da tecnologia, da ancestralidade. Inclusive, quando Ailton Krenak vai falar de ideias para adiar o fim do mundo, Nego Bispo vai dizer, nós resistimos o colonialismo. E se algum povo tem algo, e os povos indígenas também resistiram ao colonialismo, e se algum povo tem a expertise para dizer como resistir ao fim do mundo, essa inteligência está no povo negro e no povo indígena. Concordo plenamente, professor. Podia ter aqueles efeitos de bater palma aqui no nosso programa, né? Que a gente já soltava. Aí, a gente tem uma plateia, a gente espera de vocês aí essa manifestação, a toda grande ideia trazida aqui. Ô, Gustavo, eu acho que é interessante, né, isso que o professor fala, né, dessa composição, né, que ele traz, inclusive, nesse reconhecimento dos povos originários, né, desse território também. E eu acho que, anteriormente, né, a gente entrou aqui, eu trouxe uma provocação, né, o Gustavo me devolveu essa provocação, a gente jogou para o professor, não estava gravando, mas eu acho que eu falei, não, vamos colocar isso no podcast, porque eu já vi essa discussão, né, em alguns momentos, e entendi um pouco essa discussão, até assistindo um documentário que ele está na Netflix, que ele fala a respeito dessa saída da diáspora africana e da chegada nos territórios, né? E aí eu comecei a me dar conta de que em cada território essa diáspora é percebida de uma forma porque teve uma ideia por trás, não foi solta, né? Quando eu tenho uma amiga, né, Benilda Brito, ela sempre fala isso, né? A trazida dos escravizados para o Brasil foi também uma forma de tirar cabeças pensantes também, né, do território africano e trazer para o Brasil. Quando pensou se trazer para o Brasil, os africanos pensaram aqueles que sabiam lidar com mineração, né, que soubessem, que sabiam lidar mesmo com essa coisa mesmo das escavações, enfim, né. E aí, nesse documentário, o apresentador, ele mostra da saída daqueles que sabiam sobre agricultura, e uma agricultura muito específica que é do arroz. Então, cada território, né, no mundo foi tendo esse processo mesmo, dessa saída, pensando também na chegada. Isso. Então, eu quero entender um pouco também com relação a isso. Quando a gente fala diáspora, né, e aí o Gustavo, ele frisa muito isso, né, a diáspora é a saída. Eu compreendo que essa saída também, ela tem a perspectiva da chegada, né, para onde que eu estou indo? Eu estou indo para mineração, eu estou indo para agricultura, então essa finalidade também vai determinar isso, né? E aí eu queria entender isso, né? Quando a gente fala de diáspora, eu posso dizer a diáspora africana na perspectiva brasileira? Boa. Outra questão também que eu teria de
nós poderíamos mais debruçar 6 meses. mais 6 meses. Mais um livro, né, Sim. professor? É complexo, né? Não, a gente não. pensar um povo é complexo, né? Pensar essa transição Sim, do povo. sim. E quando você faz essa pergunta, Cris, eu penso assim, que quando a gente está falando de afrodiáspora, né, a gente está marcando isso que você está chamando a atenção. Ou seja, nós estamos falando de uma experiência territorial onde ela se localiza. Então, quando você fala brasileira, sim, perfeitamente, porque no caso, essa afrodiáspora significa a peculiaridade territorial onde ela vai se efetivar. Talvez o problemático seria falar diáspora brasileira. Tá. Mas quando a gente fala de afrodiáspora, o que a gente está percebendo é onde cada contexto ela vai se dar, os agenciamentos que vão ser realizados. Então, por exemplo, pensar a afrodiáspora brasileira é diferentemente de pensar a afrodiáspora colombiana. Tá. Né? Então, por exemplo, eu tenho agora um trabalho que eu estou orientando de doutorado, e a doutoranda está fazendo justamente, a gente não gosta de chamar de análise comparada. A gente utiliza a afrodiáspora como uma categoria analítica. Tá. E aí, a partir de utilizar essa afrodiáspora enquanto uma categoria analítica, a gente vai perceber as proximidades e que existem, né? Ou seja, quem é da música fala assim, esse tambor tem uma peculiaridade aqui tocada, mas me remete a um tambor do Caribe, me remete a um tambor com uma peculiaridade, um DNA negro, negra, africana, né? Então, essas peculiaridades têm proximidades, mas tem singularidades, né? A santeria, por mais que tenha proximidade com o nosso axé, né? Tem peculiaridades, né? Sim. Então, como a gente na categoria, e aí pensando o que eu estou falando de categoria, né? Uma categoria de análise mesmo, né? Para entender as peculiaridades e as similitudes que essa diáspora africana foi ocasionando em diferentes partes do globo, né? E sobretudo aquilo que Paul Gilroy, né, que foi um orientando de doutorado do Stuart Hall, quando ele vai chamar do Atlântico Negro, né? Ele vai falar nesse Atlântico Negro, né? E aí ele vai falar não em termos de raiz, mas de rota, e aí utilizando essa metáfora, né? E como essa rota, ela foi carregando a diáspora, ou seja, o tumbeiro não era só o tumbeiro. O tumbeiro já havia ali trocas, né? Trocas muitas vezes forjadas de grupos étnicos que eram antagônicos, mas tiveram em algum momento de se fortalecer e trocar, porque era a única possibilidade, e aqui não idealizando, de resistência. Porque quando esses povos, por mais que eles tenham tecnologia, conhecimento, inteligência, eles chegam do outro lado do Atlântico Negro, eles chegam como mercadoria. Uhum. E isso é histórico, né? Então você chega como mercadoria. A Chimbembe, naquele livro Crítica da Razão Negra, ele é brilhante nesse sentido, né? Que é mercadoria, é um corpo mercadoria. E como esse corpo mercadoria, é por isso que eu tenho assim uma paixão. Eu tenho uma paixão e um respeito profundo pelo esse povo negro. Como você pega sujeitos, coloca eles na condição de mercadoria, tudo contrário, inóspito. Eu trabalhei em Ouro Preto junto com a minha esposa, né, Jairza Fernandes Silva, e quando nós estávamos naquele contexto, é muito interessante de que, gente, eu me sentia mal. Não sei se vocês conhecem Ouro Preto, mas a energia que circula naquele lugar. Aquela senzala da Casa dos Contos. Sabe? E você. Silêncio, sabe? Gritante, né? Eu arrepio. Sim, sim. Sabe? Eu fiquei ali naquele lugar, né? Com muita resistência. E na onde que eu me fortalecia naquele momento ali em Ouro Preto? Quando chegava as congadas. Uhum. É muito interessante que quem mora em Ouro Preto, e como nós moramos 2 anos, você consegue perceber, e só moradores que sabem disso, que os cachorros naquelas praças eles ficam caídos e tombados. Quando vocês voltarem em Ouro Preto, observem os cachorros.
Observem os cachorros. E depois, quando vocês vão observar esses mesmos cachorros no momento da congada, quando começa a bater os tambores ali, os cachorros já levanta, já fica e já vai. Ou seja, circula energia. Circula energia. Então, é como você tem uma condição de desumanização no processo, né, quando você fala dessa perspectiva da afrodiáspora, e a gente criou, reimaginou e reinventou outras sociedades, outras formas. Então, quando, inclusive, né, eu tenho alguns amigos africanos, orientei um trabalho de mestrado com o Bruno Gomes, hoje está fazendo doutorado na Universidade Federal de Paraná, e eu agradeço muito essa oportunidade dessa troca. Nós estávamos falando sobre Guiné-Bissau. Aí, orientando o Bruno, eu conheci um pouco mais dessa dimensão revolucionária de Guiné-Bissau e Cabo Verde, né? E Amílcar Cabral, por conseguinte, o grande líder da revolução, né? E aí, muitos africanos, né, os nossos irmãos africanos, falam assim, mas por que vocês ficam o tempo todo ainda falando de África, 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 África? Porque a gente não está buscando a origem, né, em África. A gente respeita e referencia a África. Mas quando estamos aqui, não sei se eu estou te ajudando nesse diálogo, Cris, mas quando nós chegamos aqui, nós criamos algo novo, reinventamos algo novo. E ao reinventar algo novo, a gente trabalha na chave da afrodiáspora. E aí essa afrodiáspora significa que criamos, imaginamos e concebemos, e não somente aqui no Brasil, mas em todo esse Atlântico Negro. Mas a África é sempre esse lugar de referência para a gente. Né? Então, é disso que nós estamos falando.